Olha, em 2019 eu atendi uma cirurgiã dentista, implanto-ortodontista, e essa doutora que eu vou chamar de Renata, tá, esse não é o nome verdadeiro dela, mas para proteger a identidade dela eu vou colocar como se ela chamasse Renata. Bom, a Renata tinha um problema, ela tem uma clínica de implantes e também de Invisalign muito grande, e ela é uma pessoa, assim, super conhecida aqui em Belo Horizonte, e ela sempre demanda pessoas aí para trabalhar para ela, e ela teve lá, alguns anos atrás, uma dentista também, implantodontista, que trabalhou para ela, e ela não conseguia acompanhar todo o processo, e aí essa implantodontista fez alguns implantes bem ruins, e uma dessas pacientes tiveram um problema grave. Resultado, a paciente entrou na justiça contra a doutora Renata, que não chama doutora Renata, né, é um nome fictício, entrou na justiça contra a doutora Renata pedindo uma indenização. Como os advogados eram bem preparados, né, e tem muitos advogados muito bem preparados para atuar aí contra dentistas, médicos principalmente, eles fizeram uma ação pedindo aí a indenização por parte da médica, a médica não, desculpa, a dentista não tinha bens em seu nome, então eles foram aí procurar a responsável da clínica, que era a doutora Renata, e também pediram uma indenização da empresa da doutora Renata, ou seja, a empresa clínica, né. Resultado, ela tinha um seguro de responsabilidade civil que cobria ela como dentista, mas não cobria a clínica. Então por isso a importância de ter também aí um seguro, de responsabilidade civil para você que é dentista, para você que é médico, vai essa dica aí muito importante, tenha o seguro de responsabilidade civil na pessoa física, mas também na pessoa jurídica. E aí então os advogados acionaram a pessoa física da doutora Renata, mas também a clínica da doutora Renata, e pediram uma responsabilização aí de mais de R$ 500.000, tá. Então era uma ação bem significativa. Quando eu tive lá em 2018 para atender a doutora Renata, ela estava muito preocupada com essa situação. Essa é uma causa que é um valor bem expressivo, mas não é um valor que vai destruir o patrimônio da doutora Renata, tá. Mas eu quero aproveitar esse exemplo dessa história, eu quero, mostrar aqui o que poderia acontecer. Se a Renata tivesse um planejamento patrimonial organizado, se ela tivesse lá separado os bens da clínica, talvez só as salas da clínica, a atividade empresarial da clínica, diferentemente do patrimônio pessoal dela, ela não teria problemas. Ela teriam problemas, mas seriam problemas muito mais controlados. Você concorda comigo? Porque o que acontece com a maioria das pessoas, elas têm os bens todos na pessoa física. Gente, eu preciso lembrar vocês aqui de uma coisa muito importante: CPF morre, CNPJ não morre. Mas não adianta ter só um CNPJ e transferir todos os bens para esse CNPJ, como eu falei em outros vídeos. Tem que ter estrutura de planejamento, senão vai ter um inventário aqui no CNPJ também. E, pasmem, o inventário do CNPJ é muito mais grave e severo do que o inventário na pessoa física, que também é muito ruim, tá. Então, não adianta ter só achar que tem um planejamento, e muitos clientes a gente senta e fala: "Não, mas eu tenho planejamento, eu tenho um seguro de vida, eu tenho já uma previdência, eu tenho um seguro de responsabilidade civil". Excelente, são ferramentas muito importantes, tá. Tanto o seguro de responsabilidade civil, o seguro de vida em caso de morte, doença, invalidez ou outras situações de afastamento, é muito importante, parabéns. A previdência também é um planejamento para ela ter uma aposentadoria, ter uma liquidez, uma tranquilidade lá na frente e não perder o padrão de vida. Isso tudo é muito importante, tá. Estou dando algumas dicas aqui de como, você como profissional autônomo, dentista, médico, outros profissionais liberais, devem ter as estruturas organizadas. Mas isso não resolve o seu problema. Por quê? Porque se tiver um processo, se tiver uma ação, civil, uma ação indenizatória, na sua atividade empresarial, os seus bens também podem responder por tudo isso. Então não vale a pena colocar o que você trabalhou a vida inteira, aquele apartamento, aquela casa dos sonhos, o seu carro, bloqueado por causa de um problema empresarial. Então vamos separar os ovos da cesta. Já dizia o meu pai, muito sábio, lá nas suas empresas, ele falava: Glaucon, nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta. E é isso que a gente quer fazer quando a gente está se propondo aqui o planejamento patrimonial familiar e o planejamento empresarial. Nós queremos separar os ovos de cesta, porque se você tiver um problema na cesta empresarial, você tem os ovos do patrimônio pessoal, e nada vai tocar nesse patrimônio pessoal, tá?
Alguns empresários mais sofisticados, inclusive, e eu quero falar para você, talvez um empresário que já tem um patrimônio bem mais elevado, a gente tem uma estrutura, inclusive, de constituir a holding internacional, a holding na modalidade trust, que inclusive a gente está tendo aí uma briga, uma queda de braço do governo querendo sobretaxar os investimentos em trust, né, fora do país. O trust nada mais é do que uma propriedade internacional, geralmente em paraísos fiscais, tá? E isso não tem nada de ilegal nisso, tá, gente? É perfeitamente possível, é perfeitamente legal ter uma trust, ter uma empresa internacional, desde que ela seja feita corretamente. Ela precisa, toda movimentação financeira, principalmente se passar de US$ 10.000, ela precisa estar informada ao Banco Central e ela precisa estar informada na sua declaração de imposto de renda. Feito isso, não tem nenhum problema. Você enviou um recurso para lá, você comprou um imóvel em outro país, você fez outra atividade ali empresarial, abriu uma empresa em outro país, não tem problema. Essa é uma modalidade mais sofisticada de você também ter a sua cesta de ovos em outro país. E qual a vantagem do paraíso fiscal? Vamos falar um pouquinho disso, que esse é um tema que os empresários têm bastante curiosidade. O paraíso fiscal, como eu falei, não tem nada de ilegal nisso. E a vantagem é que você tem aí a isenção de impostos, tá? A gente tem alguns exemplos de paraísos fiscais como as Ilhas Cayman, né, que são regidas pela coroa britânica. Então lá você tem realmente, você não vai pagar impostos, você tem aí a tranquilidade de ter a isenção fiscal mesmo dada pelas Ilhas Cayman, que é um regime sobre a coroa britânica, é um regime sobre a coroa que está regido, né, pela Inglaterra. Então, o que acontece? Lá você pode fazer aplicação, recursos, o trust é uma propriedade internacional onde você coloca os seus recursos, e lá é uma holding internacional, e você vai ter o seu dinheiro rendendo lá, ou você pode ter propriedades, empresas nesse trust internacional, tá? Existe outra paraíso fiscal, que é muito utilizado também, que é de Porto Rico. Porto Rico é outro paraíso fiscal e ele tem a jurisdição dos Estados Unidos, a jurisdição americana. Inclusive, a jurisdição americana é muito mais severa do que a inglesa, tá? Por quê? Porque está dentro das normas dos Estados Unidos. Então, Porto Rico é um paraíso fiscal pertencente aos Estados Unidos e toda a legislação lá é americana. Então, só para você entender um caso disso, a gente teve o caso aí do Eduardo Cunha, né, um político muito conhecido aí da Lava Jato, inclusive. Ele construiu um sistema de trust e lá no seu já prisão, em interrogatórios, né, falou: cadê o dinheiro? Falou: o dinheiro está no trust. E não tinha como se pegar esse dinheiro. Tá? Mesmo que o Ministério Público aqui fizesse uma notificação para esse trust, eles não iam passar informações. Então, o sistema realmente é muito bem organizado, mas não é feito para fazer coisas erradas, tá, gente? Não estou defendendo aqui, pelo amor de Deus, as situações como estou usando o exemplo do Eduardo Cunha, porque foi uma forma famosa do trust, infelizmente, para uma situação muito ruim, uma aplicabilidade muito ruim, né? Mas a gente tem empresários sérios, que pagam seus impostos, que lutam, que trabalham, que têm aí empresas de sucesso, que podem ter essa modalidade, tá? Especialmente em Porto Rico, podem ter uma propriedade internacional, aí ter uma holding internacional, tá? O que a gente vai fazer em termos de planejamento? A gente vai organizar o seu planejamento com as suas empresas no Brasil, constituindo a holding empresarial do Brasil, uma ou mais empresas, geralmente são um sistema de mais de duas empresas, tá? Para poder ter a segurança jurídica, para poder ter o planejamento sucessório de modo organizado. E é muito importante te falar também que você vai ficar no pleno poder exercício das suas empresas. Você vai ter uma ação Golden Share que ela te dá direito a usufruir e ter todo o controle de todos os seus bens. Você pode vender bens, você pode comprar avião, comprar carro, vender, mudar a sua empresa, enfim, você pode fazer tudo. Quem manda na empresa é você. Tá? Essa ação Golden Share ela é muito famosa, inclusive, com a Abílio Diniz. A Abílio Diniz vendeu o Grupo Pão de Açúcar para o Cassino do Carrefour e no contrato, e veja bem, é muito importante ter bons contratos, tá? E essa é uma das minhas especialidades, apesar de não ser advogado, eu sei ler contrato, eu me especializei muito na leitura dos contratos, eu discuto isso com o meu jurídico o tempo inteiro. É muito importante ter bons contratos. O Abílio Diniz, ele construiu um contrato muito bem elaborado e lá ele colocou uma Golden Share, que é, o próprio nome já diz, uma ação de ouro, né? E nessa ação ele tinha 11.000 vezes o poder de voto do que as demais ações. E nesse contrato também ele colocou que ele tinha o direito de ser presidente do conselho do Grupo Pão de Açúcar por 5 anos. Resultado,
Cassino tentou tirar o Abílio Diniz de todas as formas, mas o Abílio Diniz estava lá como presidente do conselho de administração do Grupo Pão de Açúcar. Por que ele fez isso? Por que ele colocou essa golden share? Porque tinha uma série de decisões estratégicas acontecendo, como a aquisição do Ponto Frio, Casas Bahia, outros grupos do varejo ali se fundindo, e era muito estratégico para o Abílio Diniz cuidar do seu legado, manter o seu legado principalmente, e saber todas as fusões, compras e tudo que estava acontecendo no mercado. Então, como presidente do conselho, ele manteve todo o funcionamento do grupo de empresas dele, e ele se manteve no controle ali de toda a gestão. Então a Golden Share é uma solução que a gente vai colocar no seu contrato, e a gente vai colocar lá na gestão tanto da sua empresa, do seu sistema de holdings empresarial, mas também no seu sistema de holdings familiar. E não tem nada de caro nisso não, tá, gente? Talvez eu estou falando de casos aqui de empresários, de trust, de golden share, coisa que o Abílio Diniz usou. Isso é perfeitamente acessível para você, tá? Nós temos um sistema, uma tecnologia jurídica, contábil hoje, nós temos um sistema que ele é totalmente acessível para você que tem uma empresa limitada, com faturamento relativamente baixo, pequeno, com faturamento médio, ou mesmo você que tem uma SA, você tem condições de ter todas essas cláusulas. E a maioria, gente, das empresas que eu visito, e algumas inclusive até SA, tem lá o acordo de acionistas, tem lá o acordo de cotistas, tem uma estrutura grande, uma contabilidade, tudo organizado, são grandes empresas, e eles não têm um sistema de planejamento, porque eu costumo até usar uma brincadeira, falar o rabo está para o lado de fora. Por quê? Porque tem sócio, pessoa física, porque não está bem estruturado. Tá? Então é importante para você que quer saber mais dessas formas de fazer o planejamento patrimonial, você que quer saber mais sobre fazer o planejamento empresarial, eu vou fazer a Semana da Família Salva e Feliz. A família que está salvando o seu patrimônio, nosso programa é Salve o Seu Patrimônio, né? E a gente está trazendo aqui isso para você ter a oportunidade de aprender. Eu quero te mostrar como não incorrer nos erros, principalmente na contratação de uma assessoria jurídica, tá? Porque infelizmente eu quero contar aqui, eu vou contar isso para vocês já, tem muitos escritórios, infelizmente, fazendo lambança, por não ter uma tecnologia contábil agregada à estrutura jurídica. E nós estamos num crescente mudança também com a Lei da Liberdade Econômica de 2019, o STF mudou completamente o escopo das empresas e deu muito mais liberdade econômica para a gente poder transacionar os seus bens da pessoa física para a pessoa jurídica, com muito mais tranquilidade. Como eu falei, tem que saber fazer esse movimento, porque só constituir o CNPJ não vai te dar segurança jurídica e não vai evitar duas coisas muito importantes. Não vai evitar o inventário e não vai inventar as brigas familiares, que são a maior perda, eu acredito, da falta de planejamento. Então eu quero ver você na Semana da Família Feliz. Se cadastra, eu vou te mandar algumas informações sobre como vai acontecer essa live, e vão ser uma semana, a gente vai falar nessa semana sobre como salvar o seu patrimônio, literalmente, salvar o seu patrimônio do governo, salvar o seu patrimônio das brigas familiares, salvar o seu patrimônio dos impostos e organizar isso de modo bacana e deixar a sua família feliz, que é o principal objetivo, é a minha missão de vida. Por que eu estou nisso, gente? Porque eu quero ver a sua família feliz, eu quero ver o seu legado, assim como eu falei do Abílio Diniz, o seu legado preservado, a sua estrutura, o seu patrimônio, a sua família feliz e a sua família usufruindo, tá? Do seu patrimônio e aumentando o seu patrimônio, não perdendo tudo, dilapidando, como a gente vê em muitas famílias e como eu acredito que você já tenha visto aí acontecendo com a sua família, de ter situações, ou talvez com outras famílias, né? De ter situações de briga familiar, de inventário, de impostos, de dilapidação do patrimônio, e aquele velho ditado, né? Avô rico, filho nobre, neto pobre. Então, não entre nessa situação. Para você fazer o planejamento e evitar o avô rico, filho nobre, neto pobre, para você manter o seu legado, para você fazer esse patrimônio crescer numa exponencial. E no próximo vídeo eu vou falar sobre como multiplicar o seu patrimônio, como investir no seu crescimento do patrimônio e da sua liquidez para deixar um legado realmente efetivo.